Nerdmaster recomenda. Saudações gamísticas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e mais uma recomendação de podcasts. E o programa que eu tenho para recomendar para vocês é um dos meus favoritos. Ou passou a ser agora, porque ele é mais novo, ele estreou há pouco tempo, mas ele é antigo, porque veio de um outro programa mais antigo. Se vocês não estão entendendo porra nenhuma, uma salva de palmas para Heitor de Paula, do Overloader! Olá, tudo bem? É bem isso, né? É novo, mas é velho, na verdade. Bom, vamos começar essa conversa então da seguinte maneira. Heitor de Paula. O Overloader, que é no site www.overloader.com.br, e você, ouvinte sacana que quer saber como é que é esse endereço, vem até meu site, me dê um page click, né? Começou há pouco tempo, tem um mês e pouco de existência, né? A partir da data da gravação deste podcast. Ele vai completar um mês agora no dia 6 de outubro, então ainda nem deu um mês ainda. Maravilha, maravilha. Mas a vida podcastal do senhor Caio Teixeira e do senhor Henrique Sampaio não começou no Overloader? Não, na verdade, assim, a minha vida em podcast específico começou separada da do Henrique e do Teixeira, né? Porque eles começaram no Games on the Rocks, que é, vamos dizer, é o pai do Overloader, né? De onde o Overloader acabou surgindo. Mas eu comecei trabalhando separado deles. Eu fiz parte do Gamerview quando o Gamerview foi lançado e gravava podcast lá. Cheguei a gravar podcast com o pessoal do Nintendo Blast por um tempo. Mas a maior parte das coisas que eu gravei foi pro Electronic com o Gus Lanzetta e com o Eric Gustavo. Aí depois, quando eu tava no Electronic, o Teixeira me contratou pra ir pro Arena. Aí uma vez indo do Arena que eu comecei a fazer parte do Games on the Rocks, eu acho que eles já estavam lá na edição 50, 60, talvez, eu não me lembro exatamente o número agora. Na época tava o Baga ainda, o Baga nem tinha ido pra Riot ainda, o Corraine também e tal, e eu entrei junto com a Renata. E aí foi lá que eu comecei a gravar o Games on the Rocks com eles. Do trio Caio, Rick e Heitor, tu é o mais novo lá no Games on the Rocks. Tu era o caçulinha no Games on the Rocks, né? Sim, porque eles estavam desde a edição número 1, né? Sim. E eu não trabalhava no Arena na época. Eu tô perguntando isso, mas eu sou fã de carteirinha desses putos, eu já sabia isso tudo, mas é como eu tô recomendando pra ouvintes que talvez não tenham conhecido vocês ainda, então eu tenho que dar essa de idiota, né? Mas eu já sei isso tudo, mas lá. Bom, Heitor. Sim. Overloader, por que desse nome? Cara, o nome, na real, vem de um projeto que o Rick já tinha começado a fazer há cerca de 2 anos. Era uma época em que as coisas estavam meio esquisitas no IG e tal. Ele começou a se preparar para o inverno, né, digamos assim, e começou a fazer esse projeto. E, na verdade, quem acabou surgindo com o nome foi ele. Eu lembro que na época que ele estava montando esse projeto, eu tinha acabado de sair do Arena a primeira vez, porque eu entrei no Arena, aí eu saí, e aí eu fui recontratado depois de novo e tal. E aí eu tava nesse ato do Arena nessa época, e ele até chamou, eu ajudei a pensar em linha editorial na época, ele chamou várias pessoas muito interessantes, como o Jorge Shaw, o Juliano Muccioli. O Jorge Shaw faz histórias em quadrinhos boas, o Juliano é um designer fudido. E na real, o Rick acabou pensando nesse nome, eu nem lembro exatamente o motivo, eu acho que ele gostou mais da sonoridade do que qualquer outra coisa, sabe? E aí ele gostou de botar, vamos dizer, o R mudo, porque eu acho que é porque ele gostava do Grindr. É a minha única teoria sobre isso. A única teoria outra vigente é que é só pra deixar mais difícil, né? O lance é, se tudo está correto, se você escrever overloader com e.com.br, você é redirecionado pro Overloader também. Olha a malandragem. Tá só pra ter a garantia. Porque, falando Overloader, você nunca vai presumir, né, que é um R mudo. Isso é verdade. Somente com a pronúncia brasileira padrão, que a gente não vai ler Overloader,
Exato. Mas tudo bem, tá bom. Então, tanto faz Overlord quanto Overlorder vai cair no site correto, né? E aí, na real, esse projeto do Rick englobava uma série de outras coisas que nessa primeira fase, vamos dizer, do site, a gente não teve como implementar, porque era uma ideia bem megalomaníaca, uma ideia muito grande. Então a gente tem uma série, vamos dizer, de outras coisas que a gente gostaria de implementar futuramente, mas tem que ser aos poucos, tem que ser por parte. A gente tem que primeiro, vamos dizer, ter sucesso nessa primeira fase, fazer o site virar algo sustentável nesse início, para depois pensar em implementar essas outras coisas. Bom, e eu desejo de todo o coração que vocês tenham mais sucesso ainda do que vocês estavam prevendo. Bom, muito obrigado. Não, eu sou fã das antigas, meu querido. Eu quero mais que você... eu já tava até pensando que, não, esses caras vão sair dali e vão fazer outra coisa. Mas quando vocês começaram com... vai acabar o Games on the Rocks. Vai acabar o Games on the Rocks. Eu falei, puta que pariu, onde é que eu vou ouvir a minha conversa de boteco de games, cacete. Mas não era mentira, o Games on the Rocks de fato acabou. Né? Isso é verdade, isso é verdade, né? Isso é verdade. Hoje em dia, o Overload, enquanto podcast, é você, o Caio Teixeira e o Rick. Sim, porque essa é a equipe do Overloader, só que é aquilo. Contratar pessoas no futuro é um desejo? Claro que é. Só que a questão é que para isso é necessário dinheiro e o site está no começo, ainda atrás de patrocínio. O que a gente quer com certeza é ter uma regularidade de convidados nos podcasts e em ambos, né? Especialmente quando a gente teve a ideia de dividir, né? Tendo um focado em games e um só falando mais de cultura pop em geral. A ideia também era que a gente conhece umas pessoas muito interessantes que não necessariamente se importam com videogames. Sabe, tipo o Nigel Goodman, né, o comediante, o próprio Nix, que comanda lá o Overcast com Verdades Absurdas e tal. São figuras muito, muito peculiares e interessantes. Que gostam de videogame, mas não é como vamos dizer, pra nós dois, sabe? Só que são pessoas que, se forem falar sobre música, cinema, tem comentários legais a fazerem sobre isso. Então a ideia é, pelo menos no Bilheteria, ter uma gama maior, a maior gama de convidados possível, e no de games também, só que normalmente é mais difícil, né, selecionar convidados para podcast de games. Então eu já vou aproveitar e já fazer meu auto jabá de mim mesmo. Você pode me chamar tanto pro de games quanto pro de cultura pop, que não tem problema nenhum não, né? Se você estiver aqui em São Paulo, a gente conversa. Beleza, tranquilo. Eu ainda quero ir pra São Paulo pra visitar vocês, pra visitar os putos lá do IR Geeks, lá do Tata e do Mauri. Eu tenho uma porrada de gente pra conhecer, vamos dizer, pessoalmente. Não tenho dúvida nenhuma. De repente é na Campus Party que vai ter, né? Campus Party é uma boa época pra gente inventar isso. Ainda mais nessa Campus Party que eu tenho que fazer o jeito de eu ir, porque vai ter o Bigman. É verdade. Vai ter Pousalum. Eu quero ver Pousalum. E, bom, tem a BGS semana que vem, mas eu imagino que seja muito em cima. Não, ele não dá conta, não. Já que falamos sobre bilheteria, legal. Então, no seu site tem o Mothership, que é o podcast The Games, certo? É o filhote do Games on the Rocks. E tem o Bilheteria, que é para vocês falarem de coisas que não sejam videogames. Sim. Certo? Certo. E como é que tá a divisão de hierarquia? Quem manda em quem manda na onde, quem faz o que nessa brincadeira? Cara, a gente, na verdade, é igual no site. O engraçado é que, assim, no próprio Arena, tecnicamente, o Teixeira era o chefe de todos, né? E depois de um tempo, o Teixeira acabou indo para posições mais, vamos dizer, executivas, e o Henrique virou o chefe editorial mesmo. O lance é que, tirando algumas coisas, a gente sempre se tratou como igual. Assim, era muito mais questão de ouvir a opinião de todos e acabar chegando no que parecia a coisa mais sensata, a melhor coisa para todo mundo. E, claro, isso leva, vamos dizer, algumas discussões, mas eu acho que o segredo pra gente conseguir funcionar é que a gente discute, mas nunca há nada no pessoal, sabe? A gente pode discordar muito de alguma coisa, mas 5 minutos depois a gente tá discutindo sobre outro assunto sem nenhum problema. Então a gente acaba se ajeitando dessa forma, ouvindo o que todo mundo tem a dizer e chegando num ponto em comum, ou
concedendo que há batalhas que você não vai vencer, mas sabendo, tipo, fazer uma troca, sabe? Ok, esse negócio eu não gosto tanto, mas vocês dois curtem, então, aí, democracia, a maioria tá curtindo, vamos fazer dessa maneira. Mas nesse outro ponto aqui, que eu prefiro dessa maneira e você não faz tanta questão, vamos tentar fazer do meu jeito, então. E a gente vai se ajeitando dessa forma. Uma coisa que eu adoro, já adorava na época do Games on the Rocks, e adoro mais ainda agora no Overload, é que vocês não têm um pingo que seja de preconceito com nada. Bom, eu gostaria de acreditar nisso, eu não sei, a gente sempre acaba tendo algum preconceito sem perceber, né? Mas não é aquela coisa Badam Fidelis, né? Não é um Fidelis da vida, entendeu? É aquele preconceito todo mundo tem, mas vamos dizer que o nível de vocês está quase zero. Tanto que um de vocês é assumidamente homossexual. Sim, e apesar do que a internet acha, não sou eu. Não. Por que o povo acha que tu é que é o gay da parada, Heitor? Eu não sei, acho que eu tenho um jeito... Acho que é porque a minha voz não é muito grossa, ou eu tenho um jeito meio feminino. Então vamos deixar claro logo. Quem é o gay na história do Overload? Pronto. O Henrique é assumidamente gay. Eu só apareço de vez em quando. Você só parece, não é? Tá certo. E... ele sempre se apresentou como homossexual, nunca teve... ele nunca ficou escondido no armário durante um tempo, não, né? Não, tanto que foi engraçado. Eu conheci o Henrique antes, porque o Henrique escrevia algumas colunas pro Gamerville até no passado. E aí eu acabei conhecendo o Henrique numa festa que tava acontecendo no Vegas, que era uma balada, eu acho que fechou agora aqui em São Paulo, mas era uma balada LGBT, mas com uma vertente muito mais forte gay. Então, foi lá que eu conheci, trocando ideia, e aquilo, tipo, nunca foi necessário explicitar de nenhuma forma aberta, mas você sabia na hora, e especialmente como o podcast acabou virando um veículo em que ninguém se escondia atrás dessa famigerada e inexistente imparcialidade, sabe? Era sempre deixar muito claro quem eram os indivíduos por trás daquelas vozes que eles pensavam, quais eram os gostos dele. E, sabe, por mais que eu não acho, vamos dizer, que sexualidade defina 100% o caráter de uma pessoa, faz parte do que uma pessoa é. E se o Henrique escondesse isso, eu acho que ele estaria escondendo parte do que explica as visões de mundo dele, né? Parte do que faz ele acreditar em coisas da maneira como ele acredita. E eu acho que sempre foi importante ter essa abertura e poder, deixar ele discutir isso. E acabou levando a coisas muito interessantes, como pessoas que mandavam perguntas sobre dúvidas da sua própria homossexualidade. Isso. Era justamente aí que eu ia chegar. Porque uma das coisas que eu acho... eu rio por conta de ser idiota. Porque algumas dos e-mails que vocês recebem... Vocês são um podcast de games. Beleza? Vocês falam um pouco sobre cultura pop, comentam um pouco da vida sexual do Teixeira e suas esganadas eróticas, do Rick e as suas baladas e gostar de teatro onde as pessoas tiram a roupa. Mas aí chegam e-mails para o Games on the Rocks. Com qual assunto? Tamanho do pênis, se o cara gosta de garotos, ele é gay, mas não também gosta de garotas, então ele é bi, ou a história do cara que comeu a irmã sem saber que que era irmã, e que o pai depois contou, e que deu uma briga, e o caramba... Cara, de onde é que saiu isso? Então, acabou surgindo meio sem querer, e se eu não me engano, eu acho que o primeiro e-mail relacionado a isso foi mais um e-mail piada do que qualquer outra coisa. Só que foi só fazer uma vez que as comportas foram abertas, né? E o lance é que, assim, chegam muitos e-mails e tem vários deles que você lê que fala, isso aqui é claramente uma pessoa que inventou essa história só pra ser engraçada, mas a gente lê do mesmo jeito porque algumas histórias são de fato divertidas. Só que no meio dessas piadas você tem aquelas que você nota que são sinceras, e a gente começou a ler e tentar responder da melhor maneira possível. E eu admito que, na real, esse aspecto foi um dos que mais me deu medo de longe, porque ninguém tem, sei lá, estudo em sexologia, ninguém é um especialista. Ninguém é especialista, todo mundo tá só pegando, sei lá, experiências próprias, visões próprias e tentando aplicar.
E a verdade é que isso não vai funcionar para todo mundo. Talvez a gente esteja dando conselhos horríveis para algumas pessoas. Não, o mais incrível é que vocês acham que estão dando conselhos horríveis, e em algumas partes eu até concordo, mas já teve ouvinte mandando resposta dizendo: valeu, o conselho que vocês me deram me fez ganhar a garota. Sim, tem gente que mandou mensagens sobre como conseguiu justamente começar a namorar, perder a virgindade, pessoas que conseguiram assumir a própria homossexualidade. E talvez para cada um desses positivos existam 10 negativos que nunca mandaram uma mensagem de volta, mas é um alívio de qualquer forma saber que tem pelo menos alguns dando certo num assunto que esse é o lance, né? É um assunto que para muitos é muito delicado, mas o que eu sinto que a gente tenta fazer é mostrar que não precisa ser tão delicado. O sexo é divertido, é engraçado, desencana sobre o tamanho do seu pinto, desencana sobre ficar o tempo todo ligando pro que a outra pessoa vai achar de você. Isso tudo se ajeita depois, acaba dando certo. E certo. No geral tem dado certo isso. Eu só ainda rola aquele receio volta e meia sobre se a gente estiver destruindo a vida de alguém sem querer com isso. Até agora não aconteceu. Eu vou continuar torcendo para que não aconteça. Eu só tenho que confessar que até hoje eu ainda não testei a esganação erótica. Desculpa, Caio, desculpa, Teixeira, mas eu ainda não tentei. Funciona, eu imagino que funcione, mas é que a minha esposa é meio agressiva, entendeu? É capaz dela não gostar. Bom, terminando esta conversa, eu quero, antes de mais nada, te agradecer muito, Heitor, por ter participado desta brincadeira. Espero que não tenha se sentido chateado por nenhuma das coisas que eu perguntei. Para finalizar essa brincadeira, por favor, faça seu jabá completo, o endereço do site, twitters e outras coisas do Overloader. Tranquilo, então overloader.com.br, como a gente disse, é overloader com R mudo, mas se você escrever com E, você também vai acabar caindo lá. A gente, por enquanto, a gente tem tido uma quantidadezinha de notícias, mas a ideia é que talvez elas diminuam um pouco em quantidade para a gente dar prioridade a vídeos, podcasts e outros tipos de programas. A quantidade de vídeo mesmo tem crescido. Eu creio que a partir de semana que vem a gente vai voltar também a fazer, ou semana que vem a partir da data dessa gravação, né, mas a gente vai voltar a fazer transmissões ao vivo com regularidade toda semana. A gente estava ajeitando alguns probleminhas que tivemos, mas agora tá tudo ok. O nosso Twitter é o OverloaderBR, e no Facebook a gente é o Overloader mesmo, lá dá pra se encontrar a gente assim. E, poxa, se vocês gostarem, nos acompanhem, por favor. Assim, a recepção tem sido incrível, tem sido 1000 vezes maior do que qualquer um de nós poderia jamais sonhar, sabe? Tem sido absurdo, tem sido insano. E aquilo, lançar um novo projeto, sair de onde você estava, causa medo, né? É um risco. E a gente já estava confiante antes. Depois desse 1 mês do site no ar, a gente tá, vamos dizer, 10 vezes mais confiante do que tava antes, assim, sentindo o apoio de todo mundo e sentindo pra onde as coisas estão indo. Tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso. Eu me considero muito sortudo de poder estar fazendo parte disso e, porra, eu só tenho a agradecer muito, muito e muito as pessoas que estão acompanhando a gente no Overloader. Maravilha, cara. Então, eu quero desejar a vocês toda a sorte que eu sei que vocês merecem, todo o sucesso que eu sei que vocês merecem, e aos meus queridos ouvintes, fica aí mais uma excelente recomendação. O Games on the Rocks morreu, mas tal como uma fênix surgindo das cinzas, que coisa gay, apareceu o Overloader no lugar dele. Ficamos por aqui, vida longa e próspera.